Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, e aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram: pois estes homens nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Nós vamos ler até aqui, mas fica com o texto aberto, porque a gente vai checar outros textos bíblicos aqui, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor essa preciosa oportunidade, dessa manhã de domingo de Ramos, em que nós nos lembramos da sexta-feira sangrenta, a sexta-feira da paixão. Nós nos lembramos que o Senhor sacrificou-se por nós, morte vicária na cruz do Calvário. Nós celebramos o teu nome e, ao mesmo tempo, nós pedimos ao Senhor que renove a nossa força, o nosso vigor, a nossa fidelidade ao Senhor. Nós vamos estudar o texto de Daniel. Abra as nossas mentes e corações para compreendermos bem a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos queridos, vamos lá então. Foi. Tema de hoje, que a gente encontra no capítulo 19 do nosso livro, e baseado aqui no capítulo 6, tá bom? Daniel, no capítulo 6, a nossa afirmação é: você não está só. É preciso que você se lembre, percebe que lá no início do capítulo a gente tem a menção da Babilônia, exílio babilônico, tá bom? O capítulo 6, gente, o livro de Daniel, até o capítulo 6, vai encerrar os relatos históricos. A gente vai ver, lá no início, Daniel e seus amigos chegando na Babilônia, o processo de aculturação, a fidelidade de Daniel em se recusar a participar das comidas sacrificadas, a bondade de Deus em renovar o vigor, a excelência do trabalho de Daniel e dos seus amigos. Aqui Daniel já não é mais aquele rapazinho jovem, tá bom? A gente tem relatos históricos que o exílio está chegando ao fim. Nesse processo, aquela briga geopolítica da época, a gente tem um outro império que subjugou o Império Babilônico. Agora a gente tem o Medo Persa aqui, um outro império, uma outra potência bélica, e esse jogo político era muito comum, e infelizmente a gente está vendo assustado algo, né, essa guerra por território, o que está se passando ali na Rússia e a invasão da Rússia na Ucrânia, né? A gente não está muito acostumado ou desacostumou-se, né? São 70 e poucos anos aí que a gente não via um conflito dessa proporção, exceto conflitos menores e guerras civis, etc. Bom, enfim. Mas o fato é que Daniel já é um senhorzinho aqui, um velhinho.
O exílio babilônico, conforme relatos bíblicos, durou 70 anos, tá? A gente encontra esses relatos, aquela clássica carta de Jeremias, salvo engano, acho que é capítulo 29 de Jeremias, quando Jeremias escreve uma carta aos exilados da Babilônia, tinha uns falsos profetas, dizendo, não, vocês vão voltar rapidinho. Jeremias escreve uma carta dizendo, não. Essa turma aí está sonhando de acordo com o próprio coração, vocês vão ficar aí no exílio 70 anos, tá? Enfim, esse é o contexto que a gente tem. Vamos lá, para onde eu tenho que apontar isso aqui, hein? Opa, está ali, tá? Ok, a gente tem falado sobre uma cosmovisão bíblica, que é uma cosmovisão para a vida. E aí a gente sempre tem que falar, o que é essa cosmovisão? Eu sempre dou o exemplo essas lentes que estão diante dos meus olhos. Eu interpreto, eu olho para a vida a partir dessas lentes. Um olhar bíblico é um fundamento bíblico, uma cosmovisão bíblica. Visão de mundo é uma visão de mundo a partir de princípios bíblicos. Tá bom? Viver com uma cosmovisão bíblica é viver em fidelidade ao Senhor, e a gente será desafiado constantemente. E aí a pergunta, passei sem querer, é um delayzinho aqui. A pergunta que eu faço e aí? Olha o texto que a gente leu aqui, por exemplo, no início da nossa devocional, o texto lá do Evangelho de Mateus, capítulo 21, domingo de Ramos. Tá? Como a gente pode participar de uma sociedade, e presta atenção, você precisa ser parte dessa sociedade, você não pode se isolar dessa sociedade, mas o desafio para você, enquanto cristão, servo de Deus, é participar dessa sociedade, mas se destacar pelo seu testemunho cristão. E aí, presta atenção, a gente está pensando em todos os aspectos da sua vida. O seu condomínio, o seu trabalho, a sua vida familiar, o seu convívio com seus vizinhos, o seu dia a dia, seja onde for, você honra o Senhor com uma visão bíblica de todas as coisas. Aí a gente pode dar muitos exemplos onde eu acho que chega aquele momento que a gente apresenta a nossa falta de convicções bíblicas. O exemplo que me veio à cabeça, eu sempre penso nessa grande confusão que diz respeito à sexualidade. E, de repente, pais que são cristãos, ou porque lidam com problemas de sexualidade com seus filhos, essa grande confusão, e os pais começam a dizer, não, mas esse menino já nasceu assim. Opa, peraí, essa é uma cosmovisão bíblica? Esse tipo de afirmação tem base bíblica? Esse é o olhar bíblico? Essa é a forma que Deus nos criou? Sei lá, tem 1 milhão de outros exemplos aí que a gente possa pensar. Você carrega essa cosmovisão bíblica para onde quer que você vá? Olha para a vida de Daniel, tá? Daniel, irmãos, o grande Daniel, testemunho, tá? Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante aqui. Muito das nossas pregações, hoje em dia, elas focam muito no desempenho de determinadas figuras bíblicas, tá bom? E a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque quando nós estamos falando, e obviamente a vida de Daniel ela foi uma vida admirável de muitos aspectos, mas o foco aqui não é Daniel, o foco aqui é outra pessoa. Vocês lembram o que significa o nome Daniel? Vocês lembram? Daniele, o que significa o nome? Deus é meu juiz. O foco está no juiz. Eu me lembro que alguns irmãos da igreja lembram, alguns anos atrás veio aqui na igreja um professor do seminário
de um seminário norte-americano, o Guy Richardson, e ele contou uma história que eu achei muito interessante. A gente costuma mudar o foco, né? Ele diz que um pai, um conhecido dele, eles estavam numa avenida muito larga, em alguma cidade norte-americana, uma grande metrópole norte-americana, e esse pai estava atravessando ali o semáforo, e de repente ele viu que o sinal ia abrir, tinha muito chão pela frente, a criança pequena, então ele agarrou o filho e correu para atravessar a rua e falou: filho, segura firme. Aí pegou a criança, correu do outro lado, chegou do outro lado assim, cansado e suado, e perguntou para o filho: e aí, meu filho? E o filho falou: tá vendo, papai? Eu segurei forte. E às vezes eu acho que a gente faz assim com Deus, não faz? Olha a minha fé, olha como eu agarrei forte aqui. A gente se esquece quem carregou a gente se esquece quem pegou a gente nos braços, tá? Quando a gente vai olhar para a vida de Daniel, tá, irmão? Senão o nosso discurso aqui fica um discurso moralista. A gente olha para a vida de Daniel e diz assim: olha, seja você igual. É mais do que isso. O nosso discurso aqui: ei, olha para a vida do Deus de Daniel. Olha o que ele capacitou a Daniel a dar esse testemunho. Vamos recapitular um pouquinho. Eu já mencionei aqui rapidinho. Vamos dar uma olhadinha. Gente, as letras às vezes ficam pequenininhas. Quando eu estou preparando isso em casa, às vezes eu me esqueço que tem que botar uma letrinha maior. Mas vamos lá. Dá para você enxergar um pouquinho ali. No capítulo 5, a gente vê a queda do Império Babilônico, tá? O último rei mencionado é Belsazar, e agora a gente tem início desse império chamado Medo-Persa, essa união política aqui, e a figura de Dario aparece como grande líder agora. Quando a gente lê textos bíblicos, às vezes a gente faz uma confusão com datas e locais e personagens, né? Daniel, já disse, agora é um homem velho, e está chegando o fim desse exílio. O Ciro, que será citado depois, e aí há discussões, né, se Ciro e Dario são os mesmos, porque a gente não tem tantos relatos históricos acerca de Dario, tem sobre Ciro, enfim. Mas o fato é que esse Ciro, mencionado por Daniel, é o mesmo que é relatado lá em Esdras, que dá a autorização e o povo começa a voltar para a terra prometida. Então, a gente, historicamente, esses 70 anos de muita luta no exílio, está chegando ao fim. Tá? E nosso irmão aqui, Daniel, é um irmão idoso, calejado e sofrido já. E aí a gente precisa entender. Será que passou? Passou. Bora, filho. Não, deixa eu... Foi. Vocês viram que a gente leu aqui, eu queria que algum irmão lesse aqui para mim, o versículo 1 e 2. Vamos entender essa organização política aqui. Vamos lá. Alguém pode ler para mim, pode ler bem alto aí, por favor. Alguém tem Bíblia? Alguém sabe ler? Lê, vai lá. Tá bom. Bom, há uma estrutura governamental aqui. Esses impérios têm uma relativamente vasta extensão geográfica, e Dario estabelece, ele é o rei e ele é a autoridade máxima sobre esse império, e ele organiza o seu governo, essa hierarquia governamental. Abaixo do rei, a gente tem três, esse nome aqui, sempre
engasga na gente, né, que é sátrapas, né? São 3 líderes, digamos assim, e abaixo, 3 governadores, e são 120 sátrapas, espécie de vice-governadores, tá? Ou administradores regionais. Isso me faz lembrar o Distrito Federal, né? A gente tem o governador e coloca ali os administradores nas RAs, nas regiões administrativas aqui de Brasília. Esse é o contexto. Desses, então, o rei, 3 governadores, 120 vice-governadores, 120 sátrapas, tá? E a gente tem aqui Daniel se destacando entre esses irmãos, entre esses governadores, tá? A gente tem aqui a figura de Daniel, gente, aqui, vamos lá. A gente tem aqui Daniel começando a se distinguir. Dá uma olhada aí no versículo 3, alguém lê aí para mim, por favor. Algumas coisas me chamam, obrigado, irmãos, algumas coisas me chamam a atenção aqui, tá bom? 2 impérios diferentes. Daniel continua na liderança. Por que você acha que Daniel aqui continua aqui com cargo alto dentro do governo? O que você imagina? Ele era um cara de bons relacionamentos? O texto entregou aqui, versículo 3. Por que Daniel começou a se destacar? Ele tinha o quê? Como que a Bíblia descreve? Ele tinha um espírito excelente. Essa afirmação aponta para a excelência daquilo que Daniel sempre fez. Passou o governo, entrou um reino, saiu um reino, entrou um outro reino, e Daniel estava lá sendo requisitado para prestar os seus serviços. Olha a excelência desse irmão, do serviço desse irmão. Quando a gente olha para o versículo 4, e ele começa a se destacar, e Dario começa a querer dar uma posição de destaque. E eu não sei, gente, quem já teve experiência, já conversei com pessoas que tiveram experiência de trabalhar em altos escalões do governo. É extremamente desafiador, é bem complicado. Infelizmente, assim, eu fico tão cético quanto esses ambientes tão políticos que funcionam à base de tantos favores, de tanta coisa ruim. E Daniel, eu admiro profundamente, porque entrava reino, saía reino, e Daniel estava lá. Essa figura pública, e ele se destacava, e ele era admirado pela sua postura. E aí olha que coisa interessante, John MacArthur fala que as palavras aramaicas que apontam para o fato de não haver corrupção ou negligência nele, essa era a integridade, esse espírito excelente, esse homem é íntegro, tá? Daniel, ele não só era engajado em fazer o seu serviço, e aí o reverendo Heber Campos diz que ele era santamente envolvido, tá? Pensa como é isso aí no seu ambiente de trabalho. Você ser engajado para fazer o seu trabalho, o seu serviço, mas você ser santamente envolvido com aquilo que é colocado nas suas mãos. Olha como é que você pode exercer essa função desafiadora que Deus coloca diante de mim e diante de você. Eu conheço amigos queridos, ou histórias de pessoas que são cristãs, que são péssimos funcionários. São os mais faltosos. Por que você faltou? Mas eu fui na vigília ontem e acordei tarde hoje. Seja qual for a desculpa,
eu olho para a perspectiva de o cristão que precisa ter, como Daniel, um espírito excelente, quer dizer, isso precisa apontar para a sua integridade nesse ambiente de trabalho. E aí olha o que acontece no versículo 4. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. E olha aqui para mim, olha uma coisa curiosa. É interessante a gente notar que essa subdivisão possivelmente fosse para preservar que o rei não fosse roubado, para tentar manter essa organização governamental. E aí agora essa turma está enciumada, e eles começam a procurar uma ocasião para acusar Daniel. Mas o versículo 4 diz que quando eles procuraram, olha aí o que diz o versículo 4. Deixa eu avançar aqui. O que diz aí o verso 4? Alguém lê aí para mim, no final. Então os presidentes dos sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Mas, aí o texto diz o quê, gente? Não puderam encontrá-lo, não puderam achá-la. E nenhum erro e nem culpa. Adelso, eu estou apanhando nesse negócio aqui, irmão. É aqui, deixa eu ver. É, aqui. Tá bom. Tá? Gente, olha aqui para mim. Lembra que a gente falou que a gente não pode dicotomizar a vida entre secular e sagrado? Lembra disso? Sabe por quê? Porque, em um certo sentido, não tem nada que seja secular para nós. Porque você foi chamado, foi criado para viver para a glória de Deus. Lembra daquilo que o apóstolo Paulo diz? Portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei de que forma, gente? Fazei tudo para a glória de Deus. Percebe que isso tira as fronteiras do secular. Domingo passado eu estava dando aula ali para os jovens, na classe ali de missões e evangelismos, e eu estava lembrando para eles, eu sempre faço essa pergunta, já parou para pensar? Quando é que Jesus era mais santo? Jesus era mais santo na casa dos amigos, comendo e bebendo, ou lá no Monte da Transfiguração? Qual desses momentos Jesus era mais santo? Ele era igualmente santo, não era? Para Jesus era aquele momento sagrado estar ali com seus amigos, e para Jesus aquele momento lá no Monte da Transfiguração, belíssimo, milagroso, suntuoso, grandioso, também era santo. Portanto, quando a gente entende que de alguma forma não há vida secular, a gente precisa conectar o domingo aos outros dias da semana, gente. A gente precisa conectar o domingo aos outros dias da semana. Vou tocar num assunto espinhoso aqui, tá? Veja lá, viu? Não vou dar a voz para ninguém agora. O nosso ministro da Educação, eu acredito que ele é um homem íntegro. Mas a Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Olha que desafiador. Dentro da IPB, a gente só tem boas notícias dele. Por mais bem intencionado que esteja, o fato é, aquele tipo de conversa, ele não pode participar. Olha como é desafiador. Porque a primeira coisa que apareceu, e sabe que é extremamente lamentável? Quem estava pedindo favores para ele? Era o quê, gente? Agora você pode falar. Era um pastor. Aí eu olho para esse camarada, eu falo, isso dificulta a minha vida, irmão, porque não é moleza. Aí os meus vizinhos, tudo sabem que eu sou pastor. Aí o pessoal pergunta, né? Não é aquele pastor? Pastor de qual igreja? O presbiteriano. E presta atenção, isso é uma opinião minha, eu ainda acho que ele é um homem íntegro, e que a gente tem que ser rigoroso demais, sobretudo quando o testemunho de Jesus e da igreja está em jogo.
E eu acho que a imprensa, ele tem competência para estar ali, ele tem formação acadêmica para estar ali. Mas ele carrega a bandeira do Evangelho. E aí ele tem que ser muito mais rigoroso. O que eu estou dizendo é que essa responsabilidade não é só sobre o ministro da Educação, é sobre você também. Porque as pessoas vão te olhar de uma forma diferente. Percebe? Eu afirmei ali que não há vida secular se a gente entende a vida corandel, que é diante de Deus, diante da face de Deus. Tudo deve ser vivido para a glória dele. E, portanto, essa dicotomia precisa acabar. Você, quando for para a sua casa, no domingo à noite, ou para o seu trabalho, os adolescentes, as crianças para a sua escola, para a sua faculdade, a gente precisa se lembrar disso, tá? Eu me lembro do apóstolo Paulo exortando aos judeus, ele diz assim, muitos têm zelo, como é que é o termo que Paulo usa? Sem conhecimento, e diz que o nome de Deus é desonrado por vossa causa. Essa é uma responsabilidade gigantesca que nós temos, tá? O reverendo Heber, eu gosto dessa ilustração, a canoa na lagoa, né? Por quê? Gente, pode falar, minha irmã. Muito pouco, fala mais alto, por favor. Ok. Sim. 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 Então, assim, são coisas que dividem muito, essa dicotomia. Como viver o mundo e realmente não abandonar as coisas de Deus. Ok. Sabe qual é o problema algumas igrejas assumem uma postura. Para a gente não incorrer nesse perigo, a gente isola os nossos meninos. A gente proíbe tudo, inclusive o que a Bíblia não proíbe. A gente tem um nome para isso, a gente chama isso de legalismo. É a igreja acrescentar leis que Cristo nunca acrescentou. Tá? No entanto, você lembra o que o apóstolo Paulo diz? Ele fala para que a gente não use da nossa liberdade para dar ocasião a nosso o quê? Libertinagem. Gente, lidar com a liberdade é fácil? Percebe que, às vezes, a nossa tentação enquanto pais é a gente proibir aquilo que não é necessariamente proibido, porque proibir, de alguma forma, é mais fácil do que instruir. A liberdade cristã e liberdade de consciência, ela vai, o jovem, por exemplo, deixa eu usar um exemplo, mas a gente nem tem esse problema, mas, por exemplo, a gente não tem o problema de que na igreja está proibido televisão. Eu nem sei, antigamente tinham algumas igrejas que proibiam, né? Televisão não podia, né? Ou crente não podia jogar futebol. Tinha igreja que proibia? O problema é o futebol? Não. O problema é o seu comportamento no futebol. Eu contei para vocês a história do amigo que eu tinha na adolescência. Ele era famoso porque ele frequentava uma igreja que não podia jogar a bola e ele jogava no gol. E os caras, quando queria fazer gol, ele estava ali atento, falou assim, tu irmão da sua igreja. Ele olhava os caras, fazia gol nele. Ele estava sempre vigilante ali. Não podia jogar futebol, porque futebol é pecado. O mais esdrúxulo que eu contei aqui, Seir não está aqui. Quem me contou foi o Jonatas, o filho da Seir. Eu achei engraçadíssimo. A mãe brigava muito com o filho, dizendo assim, você não pode ouvir música do mundo. Olha a dicotomia. E eu não faço essa dicotomia. Eu acho que tem música ruim e música boa, dentro e fora da igreja. Tá?
Tem música fora da igreja que não honra a Deus. Tem música dentro da igreja que não honra a Deus. Tem música fora da igreja que são músicas belas, que falam das coisas de Deus. Músicas bonitas, que nos inspiram, e que são belas. Tá? Eu já te passo, Silvio. E aí, a mãe brigava com o filho, dizia assim, não pode ouvir música do mundo. Aí o filho dizia assim, mãe, a senhora assiste novela? Ela falou, não, mas novela, é a minha novela, né? A minha novela. Aí ele falava assim, mãe, a senhora sabe que tem música do mundo na novela? Ela disse, sei, mas quando toca eu tiro o volume. Dou conta do negócio desse, não é uma grande incoerência? Né? Fala, Silvio. Pastor, eu fico pensando sobre... O nosso grande exemplo é Jesus. Ele tinha as duas naturezas. Sim. De fato, Cristo era homem e de fato, Cristo é Deus. E lá em Mateus 11, 19, eu estava pensando, estou lendo os evangelhos, e eu me deparei com 11, 19, que diz assim, Mateus, veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ele fala de João Batista, né? Pois veio João Batista que não comia e nem bebia, e diziam, tem demônio. Então, ou seja, o que eu vejo hoje é que o padrão que a igreja muitas vezes quer seguir não é o padrão do próprio Cristo. Nós não observamos a natureza de Jesus. A gente observa e a gente cria uma outra natureza para o cristão viver e se demonstrar, se apresentar ao mundo. Ô Silvio, sabe uma coisa que a gente combate? É por isso que eu falo que o nosso discurso, ele não é um discurso meramente moralista. Aí eu quero que você entenda uma coisa, tá? Eu não estou falando que princípios, valores morais não sejam importantes, não. Eu estou dizendo que a gente não vai conseguir viver uma vida moralmente santa se o coração não estiver transformado, não é verdade? Se for um regenerado, eu não vou conseguir discernir entre o certo e o errado. Sabe aquela coisa, por exemplo, o cristão, a ele não é vetado, sei lá, em determinado ambiente. Mas quando a gente chega lá, você diz assim, cara, esse ambiente não me cabe. Não está legal aqui. Eu poderia ficar? Poderia, mas não vou ficar porque o conjunto da obra não está bem. Esse ambiente não está bom para mim. Olha a liberdade cristã e do discernimento de eu dizer, esse lugar, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso é liberdade cristã e liberdade de consciência. Essa imagem da canoa na lagoa, ela é interessante. Qual é a função da canoa, gente? Fala aí para mim. Qual que é a função da canoa? Ficar na água. Não é lá que ela cumpre a função dela? Então, é problema a canoa estar na lagoa? Não. O problema é a lagoa na canoa. É isso que o Heber fala, eu gostei dessa ilustração. É um problema você estar no mundo? Não, você foi colocado nesse mundo. Aliás, olha a oração sacerdotal de Jesus lá em João, quando ele diz, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. Volta, menino, volta. Aí, tá bom? Esse é que é o problema. Você, para cumprir a sua função de viver para a glória de Deus, você tem que estar nesse mundo para viver para a glória de Deus. Então, o problema não é você no mundo, o problema é o mundo em você. Entende a diferença? Se isolar vai resolver a situação? Não. Agora, cuidado para a lagoa não entrar na canoa, você vai afundar. Tá bom? Esse é o desafio do testemunho cristão de Daniel. E aqui, olha que coisa curiosa. Versículo 4, a gente já leu, não se achou nem culpa nem erro. Versículo 5, algum irmão pode ler aí para mim? Você que está com o microfone, Adelson? Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão
a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha que coisa fenomenal. Rapaz, esse cara deve fazer uma coisa errada, bora procurar. Rapaz, está difícil a gente arrumar um dossiê contra esse rapaz aqui. Vamos procurar na lei. Sabe por quê? Porque se a gente quiser condená-lo, só ali que a gente vai achar alguma coisa contra. Porque olha que coisa curiosa. Irmãos, nem sempre o seu testemunho vai redundar em redenção de outras pessoas. Mas ele sempre vai fazer um efeito. E às vezes ele vai levantar perseguição contra você. Isso vai. Tá? O complô contra Daniel, e aí é uma coisa curiosa da gente pensar, não, essa daqui. O complô contra Daniel, tá? Ele foi perseguido por causa da fidelidade dele, tá bom? Ele foi perseguido por causa dele ser um homem correto. E isso é bem possível, gente, que a grande razão aqui fosse a corrupção, tá? A inveja, a corrupção. Eles queriam tirar Daniel da jogada. Isso aqui parece série de TV, né? House of Cards. O negócio aqui, a coisa tá jogo sujo aqui por trás aqui. E olha que coisa curiosa. Deixa eu dar um incentivo para você aqui. Vamos ver esses textos? Eles estão ali. Olha aí, 2 Timóteo 3,12. O resultado da fidelidade de Daniel é que ele foi condenado à morte. Tá? Antes de ler esse texto, deixa eu lembrar. Lembra qual foi o edito? Os camaradas chegaram para o rei e falaram assim, rei, faça um edito e proíba por 30 dias que ninguém... Eles estão vivendo num contexto politeísta, tá? Faça um edito, um decreto, para que ninguém rogue a nenhum outro Deus que não ao Senhor num período de 30 dias. Ninguém. Gente, Daniel, o que Daniel fez depois do edito escrito, promulgado? O que Daniel fez? Vocês sabem? Daniel orou. Daniel manteve-se igualzinho. Olha esse texto aí de 1 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê, gente? Perseguidos. Em maior ou menor grau. Reafirma suas posições lá no ambiente do seu trabalho. Reafirma o que você pensa sobre a moralidade sexual cristã. Fala para os nossos adolescentes aqui da igreja, pergunta para elas se, em elas tendo coragem de dizer, eu quero casar virgem, o que vão dizer para ela? Todos quantos querem viver piedosamente. Irmão, você quer viver para Jesus? Você vai, em algum momento, em maior ou menor grau. Há problemas que a gente vai enfrentar. Olha 1 de Pedro, que é fantástico esse texto aqui. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aí eu gosto desse alerta aqui, a segunda parte, tá? Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se interfere em negócios de outrem, mas se sofrer, como cristão, não se envergonhe disso. Por que eu acho esse texto fantástico? Porque eu me lembro, já vi muitos pastores ou líderes religiosos sendo processados e acusados, e quando isso acontece, a primeira coisa deles é dizer que o diabo está se levantando, não é? Já viu histórias assim? Falei, não, gente, quem tem uma vida igual um camarada desse não precisa do diabo para jogar contra ele, não. Ele faz o serviço sozinho. Gente, essa desculpa não vale. Ou aqueles pastores que fazem, líderes religiosos que fazem tantas coisas, e quando levanta-se acusações contra eles, eles dizem que você não pode tocar em quem? No ungido de Deus. A Bíblia mandou a gente dar testemunho.
E se o nosso sofrimento, ele não deve ser porque a gente faz coisa errada. Porque se você faz coisa errada, o seu sofrimento é merecedor. Cadeia é merecedor, punição, reprimenda, sabe? Agora, se você está sofrendo porque você está vivendo em nome de Cristo, não se entristeça por isso. Eu sei que é difícil. Mas pense que você está glorificando o nosso Senhor. Pense que o Senhor está dando a você o privilégio de honrar o nome dEle. Puxa, gente, isso não é fácil não, tá? A gente vive num mundo, isso aqui está acontecendo, tá, gente? Mais e mais. Muito. Eu já falei para vocês, eu converso lá direto, lá em casa, eu falo para as minhas meninas adolescentes, filhas, estão preparadas para algum momento ver o papai sendo preso? Gente, não vai ficar longe desse tempo, não. Eu falo assim, meio brincando, mas bom que eu tenho curso superior, uma celinha especial, mas acho que é só por pouco tempo, né, Adelso? Você é conhecedor da lei? Ué, especial só a placa? Eu dispenso a placa, irmão. Você vai. Como é que a gente faz quando a gente for... Eu quero combinar com os pastores aqui para a gente pregar Romanos. O que a gente faz? A gente arranca Romanos 1? E aí? E se o pessoal disser que é discurso de ódio? Não é discurso de ódio. Mas eu vou deixar de afirmar que o pecado é pecado? Não posso. Percebe a sutileza das leis que nos cerceiam? Eu contei há algum tempo para vocês, teve um problemaço lá nos Estados Unidos, numa das aulas que eu dei aqui, eu acho que na Califórnia, gente, Califórnia não é moleza não, tá? Uma família cristã, um casal cristão, que eles tinham uma confeitaria. E aí, alguns anos atrás, eles tiveram um grande problema. Por quê? Porque um casal homossexual, não sei se vocês lembram disso, tá? Foi encomendar um bolo de casamento. E eles disseram, a gente não pode fazer o seu bolo de casamento. Isso é homofobia. Não. Isso é a minha liberdade de consciência. Como é que é o nome da palavra que eles usam? Liberdade de objeção, alguma coisa assim. Quem assistiu aquele filme Até o Último Homem? Vocês assistiram aquele filme? Maravilhoso. Não assistiu, Ellen? Assiste, Ellen. Ele é um soldado, gente, eu não me lembro, ele é adventista, né? De linha pacifista, ele é chamado para a guerra, e ele quer servir na guerra, mas ele diz, eu não pego em armas. E aí o pessoal faz de tudo para atirar, e ele se torna um herói, salva vidas. E ele é acusado, e ele defende a sua posição como a liberdade. Se alguém lembrar o nome, me fala, tá? É não sei o que de objeção de... É objetor de consciência, esse é o nome, né? Ok. Vamos voltar lá para a confeitaria, lá na Califórnia. O casal quis encomendar... O casal homoafetivo quis encomendar o bolo, os donos da confeitaria disseram, a gente não pode, por uma objeção de consciência. Não destrataram, não maltrataram, foram gentis, mas usaram a sua liberdade de consciência. O que aconteceu com esse casal? Processo. Passeata LGBT na frente da confeitaria, chegou na Suprema Corte norte-americana. A Suprema Corte deu ganho de causa para os donos da confeitaria. No dia seguinte, presta atenção, no dia seguinte, a posição da Suprema Corte norte-americana tinha um outro casal homoafetivo encomendando um bolo de casamento. Você acha que isso é coincidência? Gente, o mundo vai tentar cercear a sua liberdade cristã. Percebe que as leis, deixa eu voltar lá, volta lá um pouquinho, isso, as leis... E é nisso que a gente precisa ser muito cuidadoso, elas são sutis. Quando a nossa Suprema Corte trabalhou em cima da lei, qual que era aquele projeto de lei? Anti-homofobia? Eu fiquei extremamente preocupado. Por quê? Porque é uma sutileza ali. E, salvo engano, até o ministro Fux levantou a questão da objeção de consciência. E nós que somos cristãos, nenhum cristão tem direito de ser homofóbico, mas a gente tem que consertar o significado do termo. O que é homofobia?
É eu dizer que eu discordo dessa orientação sexual? De jeito nenhum. Eles querem que isso seja. Homofobia é a violência. A fobia é o medo, é a aversão. Você tem aversão? Se você tiver, você está pecando. Porque Jesus mandou você amar. Agora, sua liberdade de consciência deve ser preservada. Percebe a sutileza da lei? O que vai se configurar a homofobia? A pregação que diz que a homossexualidade é pecado? Então a gente tem um problema. Agora, se homofobia é a violência, o distrato, aí eu concordo e todo crente tem que ser repreendido se agir dessa forma com qualquer outra pessoa, seja quem for, por causa de orientação sexual, por causa de cor de pele, obviamente, nenhum motivo justifica esse tipo de tratamento, tá? A gente vive no mesmo mundo de Daniel, tá, gente? Só muda o tempo. O mundo ainda jaz no maligno. Vamos para o próximo slide aqui, a gente vai caminhar para encerrar, tá? Vamos avançar um pouquinho. A história você conhece bem, né? A história você conhece bem. E Daniel se mantém fiel. Mas aqui o tema da nossa aula, o que eu queria incentivar a você e lembrar a você, irmão e irmã querida, nós não estamos sós na nossa luta, tá bom? Persevere, você não está sozinho na sua luta. Quando a gente olha para Daniel, a gente vai ver de fora a fora o Deus que está com Daniel. Agora tem uma coisa curiosa. Às vezes, a gente ora para que Deus não permita que a gente seja jogado na cova dos leões. E às vezes Deus não nos livra da cova dos leões, Ele nos livra na cova dos leões. Igual a Jonas. A gente ora para não ser engolido pelo grande peixe. Mas às vezes Deus não nos livra de sermos engolidos pelo grande peixe. Ele nos livra dentro da barriga do grande peixe. A história de Daniel é uma história de livramento. No capítulo 1, no capítulo 2, a gente percebe isso e a gente vê que Deus está conosco, que nos fortalece. Deus caminha com a gente em meio às adversidades. E é muito interessante a gente ver o texto. Vamos lá deixa eu ver aqui, vamos lá para o versículo 14. Adel, você está com o microfone aí? Lê aí para a gente, você mesmo lê aí para a gente, do 14 até o 22. Vai até o 23, 14 a 23, tá? Por favor. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto, ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei e o seu próprio anel, com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Olha aí.
Gente, o Senhor é conosco nos nossos enfrentamentos. Daniel foi para a cova dos leões e Deus mandou um anjo para aquela cova. Deus nunca nos prometeu que nós não passaríamos situações difíceis, mas Ele prometeu que Ele estaria conosco em todas elas, não é verdade? Ele chama Emanuel. Sabe que eu me lembro de uma história tão curiosa? Eu fui ordenado pastor com 22 anos de idade. Com 26, eu acho, ou 25, a primeira igreja de Ceilândia me chamou para assumir a igreja como seu pastor titular. Não sei como aquele povo teve essa coragem. Gente, eu tinha a cara de um menino de 14 anos. E eu gelei. Eu fiquei com medo. Eu me lembro que a gente estava... Às vezes a gente estava em reuniões de oração e eu me escapulia, eu suspirava dizendo, ai meu Deus, estou com medo, ou coisas do tipo, é tão difícil. Eu me lembro que uma ocasião, o Grupo Logos, lembra do Grupo Logos? Aquele conjunto novo, de ontem, e o Grupo Logos estava... gente, eu nasci velho já, tá? Logos, Vencedores por Cristo, é comigo mesmo, conheço todas. Lado A e lado B, todas. Aí o Grupo Logos foi na igreja, foi uma situação tão interessante, eu estava tão angustiado, e chegaria um momento de eu ter que assumir o pastoreio daquela igreja, morrendo de medo, me sentindo absolutamente incapaz. E eu orando, dizendo, oh Deus, me ajuda. Gente, o Paulo César começou, a música que começaram a cantar, meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, então tu verás o meu poder. Eu levantei a cabeça e falei, mas já respondeu, Senhor. Gente, sem brincadeira, aquilo foi tão fortalecedor. Falei, ai, o Senhor está comigo, né? Sabe quem é essa senhora aqui? Eu falei dela, Ellen Berrani. O ano passado a gente recebeu o pessoal da Missão Portas Abertas. A história de Ellen Berrani foi publicada num livro, Canção da Liberdade. Fiquei curioso, comprei esse livro. Ela, cristã, ali, da Eritreia, país da África Ocidental, a fronteira, um país que tem muito problema geopolítico ali, entre Etiópia e Sudão. Ela passou quase 3 anos presa dentro de um container, como esse aqui, ó. Não dá para ver muito. A história dela é curiosíssima. E ela, sabe o que ela fazia? Nos momentos da sua solidão, ela cantava no container. Ela escrevia papeizinhos e ela passava debaixo da porta para que trechos da Bíblia fossem repartidos entre as prisioneiras daquele container. Deixa eu ler um trecho aqui para você do relato dela, por favor, ouça isso. Uma chama de uma única vela balança no ar, iluminando, com dificuldade, a escuridão ambiente. As velas nunca permanecem acesas por mais de 2 horas depois que a porta do container é trancada. Não há oxigênio suficiente para mantê-la queimando. Apesar de tantas pessoas estarem próximas umas às outras, o frio é excruciante. A condensação faz com que as gotas caiam do teto sobre a minha face. Sinto o gosto da ferrugem. O ar é denso e tem forte cheiro de metal sujo, para não mencionar o odor sempre presente no balde, aquele que as mulheres usavam para fazer as suas necessidades, que ficava num canto de corpos imundos. Eu olho ao redor tentando descobrir onde está uma mulher que ficou louca. Algumas noites ela chora e grita, balançando o container de tal modo que ninguém consegue dormir.
ela piorou. Agora somos mais do que antes. 19 pessoas em um espaço onde apenas 18 conseguem dormir. O chão começa a ranger. Alguém deve estar se levantando e tropeçando por entre os cobertores até chegar ao balde banheiro. Tento não dar atenção aos barulhos, mas de repente, sem aviso algum, mãos se aproximam do meu pescoço tentando agarrá-lo. Então ouço um resmungo rouco e percebo que ela, a mulher louca, estava com as mãos apertando a minha garganta. Coloco-me em pé, mas não tenho ar suficiente para gritar, e não sou forte o suficiente para sacudi-la. Uma das prisioneiras tenta tirá-la de cima de mim, mas agora ela tem uma mão na minha garganta e com a outra puxa os cabelos da outra mulher, tentando arrancá-la da minha cabeça. Agora os gritos vêm de fora e ouvimos passos apressados em direção ao lugar onde estamos. Em seguida, escutamos o som dos rangidos das travas sendo retiradas e o estouro da porta sendo totalmente aberta enquanto o ar entra rapidamente no container. O guarda começa a puxar a mulher com toda a força para longe de mim, batendo em sua cabeça e em seu corpo com um bastão. Caí no chão e me apoio com as mãos, respirando profundamente. Eu me deito também, mas sinto meu couro cabeludo doer, como se estivesse pegando fogo. E eu sei que não vou conseguir dormir nessa noite. Às vezes eu não consigo acreditar que isto é a minha vida. Essas 4 paredes de metais, todas encurraladas como um gado, a dor, a fome, o medo. E tudo por causa da minha crença em um Deus que ressuscitou e me comissiona a compartilhar a minha fé com aquelas que não o conhecem ainda. Um Deus a quem sou proibida de adorar. Neste momento, recordo a pergunta que me fizeram muitas vezes em meus diversos meses na prisão. Ellen, vale a pena tudo isso por causa da sua fé? E enquanto respiro profundamente aquele ar mal cheiroso, sentindo a cabeça arder, ouvindo os gritos desvairados da mulher louca amarrada lá fora, mesmo com os guardas ao redor, sussurro uma resposta. Sim, vale a pena. Que força é essa, irmão? Fala para mim. Que capacidade é essa? Dessa senhora aqui, ó. É a força do Senhor. Que você foi chamado para servir. Próximo aqui, peraí. Eu embargo a voz, eu não dou conta. Sabe por quê? Porque eu não sei se eu teria a mesma fidelidade dessa mulher numa situação semelhante. Esse é um livro antigo chamado Torturado por Cristo. A história, e tem filme, eu acho que tem aí nas mídias sociais, você acha em YouTube ou canais semelhantes, época da União Soviética, outros prisioneiros e até os guardas, muitas vezes, se espantavam de que os crentes, sob terríveis circunstâncias, pudessem alegrar-se. Não nos podiam impedir de cantar, apesar de sermos açoitados por isso. Imagino que os rouxinóis também cantariam, embora soubessem que depois de cantar poderiam ser mortos. Os crentes na prisão dançavam de alegria. Como podem ser alegres em condições tão trágicas condições? Irmãos, a resposta é essa. Deus nos fortalece. Sabe que coisa maravilhosa que o texto nos chama a atenção? Você percebe o contraste entre Daniel e Dario? Versículo 18, olha o que o versículo 18 diz. Então o rei se dirigiu ao seu palácio. Olha o que diz a Bíblia, olha como é que foi a noite de Dario, lá no palácio dele. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Dario dormiu mal no seu palácio, mas Daniel estava em paz na cova dos leões. E a paz, diz o apóstolo Paulo, que excede todo entendimento,
guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Vamos caminhar para o final. Mais um, passa. Sou eu que estou passando ou são vocês aí? A glória de Deus. A inocência de Daniel, e eu já disse aqui que o foco é no Senhor, e Daniel sempre faz isso. Ele serve a um Deus e ele lembra esse povo que é um Deus vivo, tá bom? E aqui eu quero encerrar. A gente precisa se lembrar de Cristo, o nosso substituto. Como Daniel, Jesus foi condenado sem que ele transgredisse a lei. Mas presta atenção, Daniel foi tirado da cova dos leões. Jesus não foi poupado da sua cruz. Diferente de Daniel, porém, Cristo padeceu o juízo que nos era devido. O leão de Judá morreu para que eu e você não fôssemos devorados pelo leão que ruge em derredor. Se Daniel desceu à cova sem ter que morrer, a descida de Cristo foi para a morte e sepultamento. Como nosso substituto, ele reviveu a história de Daniel, só que morrendo de fato. Deus nos protege do inimigo, porque é Cristo quem padece em nosso lugar. O Senhor Jesus é nosso intercessor também, e o Novo Testamento nos mostra isso. Cristo não somente nos substitui na cova, como Ele intercede por nós. Cristo continua a interceder pelos santos. Cristo continua a rogar por nós. Ele é o nosso advogado. E aqui a gente vai encerrar para a gente orar. Irmãos, eu e você, somos chamados para viver em fidelidade. E eu sei que nós enfrentamos muitas lutas. Mas Jesus Cristo, que é Deus Emanuel, Ele está conosco. Peça a Ele que te fortaleça, com o poder que vem dEle, não seu. Eu e você somos fracos demais. Mas em Cristo, no nosso Senhor, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. A gente consegue ficar em pé. Saia daqui para amanhã você ser fiel, onde quer que você for. A você manter a sua confissão firme, onde quer que ela for questionada. A você não abrir mão dos seus valores, pelo nome de Cristo. Será difícil, sim, mas você verá o poder de Deus sobre a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Há pessoas que vivem lutas mais intensas que outras, mas nenhum de nós vive luta tão intensa quanto o Senhor Jesus viveu e enfrentou e venceu. O Senhor, que é o nosso substituto, o Senhor Jesus, morreu a nossa morte, é o nosso intercessor que roga por nós, o nosso advogado. A Ti nós pedimos, fortalece o Teu povo para os enfrentamentos da vida nesse mundo que jaz no maligno. Dá-nos a força que vem de Ti. Dá-nos a força que vem do alto. Renova a força do cansado. Possivelmente há muitos aqui. Há muitos que olham para si e dizem, Senhor, não dou conta mais. Seja o nosso socorro bem presente na tribulação, por favor, Jesus. Para que a nossa confissão seja fiel e a mesma. E para que o nome de Cristo seja glorificado nas nossas vidas. Assim nós oramos e louvamos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém.